até querem estar, mas por não conhecer esse Jesus que salva, ainda não tem força o suficiente para vencer o mundo e tudo que nele há. Então vamos nos alegrar de verdade, vamos contemplar a presença do Senhor nesse lugar, porque ela é valiosa demais, amém? Glória a Deus. Eu vejo que temos algumas pessoas que eu não conheço, 99% delas já me conhecem, então acho importante me apresentar. Eu me chamo André, faço parte da liderança dessa casa, sou 12 do pastorzão da Alci e levito nessa casa, como todos puderam ver. E hoje tenho a honra e tenho com muita alegria no meu coração a honra de trazer uma mensagem da parte do Senhor para a igreja. Amém? Vamos abrir a nossa Bíblia e vamos iniciar direto com palavra. Salmos 128. Aleluia. A tua voz é tudo que eu preciso ouvir. Suas palavras me dão direção, me fazem crer, me fazem ver, se tornam para os pés o chão, me fazem crer, me fazem crer, me fazem ver, elevam o meu coração. Sim, eu creio que sobre tua palavra eu, sim, Senhor, mesmo que sobre as águas, creio que sobre tua palavra eu, sim, Pai. Salmo 128, versículo 1. Como é feliz quem teme o Senhor, quem anda em seus caminhos. Você comerá do fruto do seu trabalho e será feliz e próspero. Sua mulher será como videira frutífera em sua casa. Seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor da sua mesa. Assim será abençoado o homem que teme o Senhor. Que o Senhor abençoe desde Sião, para que você seja a prosperidade de Jerusalém, e todos da sua vida, e todos os dias da sua vida. E veja os filhos dos seus filhos, haja paz em Israel. Em outras versões, vamos lá, Júnior, no 1. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerás do trabalho das tuas mãos, feliz serás e te irá bem. A tua mulher será como videira frutífera aos lados da sua casa, os teus filhos como plantas de oliveira, a roda da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Amém? Quantas promessas, né? Quantas maravilhas, quanta prosperidade, quanta bênção. Mas para quem são todas essas maravilhas, todas essas coisas que o Senhor prometeu nesse texto? Será que para todos de um modo geral? Afinal, muita gente fala que todos são filhos de Deus, independente de onde está, independente do que faz. Mas no primeiro versículo, essa pergunta já é respondida, né? Como é feliz quem teme o Senhor, quem anda nos seus caminhos. Definitivamente não é para todos, apenas para aqueles que temem ao Senhor, apenas para aqueles que entendem os princípios, os propósitos e vivem sobre esse princípio.
São para esses essas promessas, essas bênçãos, essas maravilhas que nós podemos ler aqui no texto. E é sobre isso que nós vamos conversar nessa noite. Sobre esse temor e o poder que há sobre esse princípio quando ele é exercitado de forma correta e imposto em nosso dia a dia. Esse princípio é importantíssimo na nossa caminhada com Cristo, se não um dos mais importantes. Mas muitas das vezes ele é um sentimento confundido com medo, com pavor, o que não é de forma alguma escandaloso. Afinal, se formos pesquisar temor no dicionário, diz o seguinte: ato ou efeito de temer, receio, susto, medo, pavor, terror, viver no temor da miséria, da velhice, da morte. Realmente é bem assustador se a gente for pesquisar temor no dicionário. Porém, para nós que somos cristãos, para nós que vivemos por princípios, para nós que já conhecemos a Cristo, temor tem um outro significado. Ele é visto por nós de outra forma. E para a gente ele tem o seguinte significado: o sentimento de profundo respeito e reverência a Deus. Temor a Deus para nós cristãos não tem a ver com medo. Às vezes dá um friozinho na barriga, como está dando aqui agora. Mas não tem a ver com medo. Tem a ver com um profundo respeito por aquele que nos criou, que nos salvou, aquele que nos guia. O temor a Deus ele é como eu já falei, um princípio essencial para a nossa caminhada com Cristo. Muitas das vezes nós deixamos de acessar portas, nós deixamos de viver o que o Senhor tem para a nossa vida. Algumas promessas, elas não chegam até nós porque nós não exercitamos esse temor como deveríamos. Ele não está imposto no nosso dia a dia como deveria estar. Porque se formos pensar de verdade, algumas coisas nós ainda fizemos que não tem a permissão de Deus. E nós podemos até amar o Senhor de todo o coração, nós podemos ter um sentimento de amor que aflora e que transborda dentro de nós. Isso pode ser de verdade, mas se nós não temermos ao Senhor, todo esse amor pode ser em vão. Porque se nós temêssemos Ele de verdade, nós não faríamos aquilo que entristece o coração dele. Um exemplo bem simples. A Bíblia nos fala em 6 coisas que entristecem o coração do Pai. 6 coisas que o Senhor odeia, mas nos fala de uma 7ª que Ele abomina. Alguém se candidata a falar o que é? Alguém sabe? Exatamente. Semear contenda entre os irmãos. É um exemplo de algo que a gente faz, muitas das vezes, sem saber o peso que isso tem no mundo espiritual. O Senhor abomina semear contenda entre os irmãos. E mesmo sem perceber, nós acabamos entrando na lista de abominação do Pai. Isso é muito importante, meus irmãos, porque se o Senhor abomina tal situação e eu pratico ela, automaticamente eu estou nessa lista. E não é um lugar bom a lista de abominação do Senhor. E mesmo vindo ao culto todo domingo, frequentando a célula toda terça, quarta-feira, mesmo fazendo a obra, ganhando vidas, nós podemos deixar de acessar o que o Senhor tem para nós por conta da falta de temor. Nós podemos estar caminhando de forma que acreditamos ser correta, mas não tememos ao Senhor. Nós precisamos entender que Deus não vai fazer nada em nossas vidas só porque nós batemos o ponto aqui todo domingo, porque nós frequentamos a célula, porque nós adoramos ao Senhor, cantamos louvores lindos, porque dizimamos corretamente, ou porque trazemos a palavra dele.
Nada disso vai salvar nossa vida. Dons não salvam vidas. Ele só vai operar em nossa vida quando de fato nós tememos Ele de todo o nosso coração. Então o temor, ele vem em primeiro lugar. Ele é essencial, ele é importantíssimo na nossa caminhada com Cristo. A palavra de Deus em Tiago, capítulo 4, no versículo 13, você não precisa abrir. Ela diz: pedis e não recebeis, porque pedis mal. Sem temor, nem orar nós sabemos. Sem temor, nem pedir nós sabemos. E mesmo que nós recebemos algo, sem temor, nós não saberíamos administrar. Muitas das vezes nós recebemos alguma coisa do Senhor em nossa vida, pela misericórdia dEle, e vemos ela sair das nossas mãos, voar como pó, porque nós não sabemos administrar, porque não tememos de fato ao Senhor como deveríamos. Mas por que isso acontece? Por que essas bênçãos chegam até nós e elas voam de qualquer forma, sem nem a gente perceber, né? O fato é que toda a sabedoria que a gente necessita para administrar essa bênção que recebemos, ela vem do temor. Como assim? Abra sua Bíblia no primeiro livro de Provérbios. E nós agora vamos ler bastante. Provérbios 1, 7. Glória a Deus. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina. Provérbios 1, 28. Então vocês me chamarão, mas não responderei. Procurarão por mim, mas não me encontrarão, visto que desprezam o conhecimento e recusam o temor do Senhor. Provérbios 2:5, próxima página. Então você entenderá o que é temer o Senhor e achará o conhecimento de Deus, pois o Senhor é quem dá sabedoria de sua boca. Pois o Senhor, conhecimento de Deus, pois o Senhor é quem dá a sabedoria, de sua boca procedem o conhecimento e o discernimento. Provérbios 8:13. Temer o Senhor é odiar o mal. Odeie o orgulho e a arrogância, o mau comportamento e o falar perverso. Provérbios 9:10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é entendimento. Provérbios 14:27. O temor do Senhor é fonte de vida e afasta das armadilhas da morte. Provérbios 15:33. O temor do Senhor ensina a sabedoria, e a humildade antecede a honra. 16:9. Em seu coração o homem planeja o seu caminho, mas o Senhor determina os seus passos. 19:23. O temor do Senhor conduz a vida. Quem teme pode descansar em paz, livre de problemas. E por último, Provérbios 22:4. A recompensa da humildade e do temor do Senhor são a riqueza, honra e vida. Como podemos ver, e se eu continuasse aqui, nós iríamos achar muito mais versículos
destacando o quanto é importante esse princípio, o quanto é importante nós temermos ao Senhor. Definitivamente o temor é o princípio do saber, né? E de muitas outras virtudes, como nós podemos ver. O temor tem o poder de abrir portas às nossas frentes. Mas a falta dele tem o poder de fechar portas que jamais poderão ser abertas. A falta desse temor, ela pode nos guiar para um caminho que não tem mais volta. Sem temer o Senhor, é impossível. Você pode ter todos os outros sentimentos, mas sem temer o Senhor, é impossível acessar o reino dos céus. A nossa geração, ela não teme mais ao Senhor. De fato, não tememos mais ao Senhor. As pessoas hoje se acham no direito de matar uma criança ainda no ventre. Elas se acham no direito hoje de escolher a sua sexualidade, quando Deus criou homem e mulher para ser aquilo que Ele definiu que seriam. Isso é falta de temor a Deus. Totalmente falta de temor a Deus. Isso é querer tirar Deus do seu lugar de governo e nós mesmos governarmos nossas vidas da forma que a gente bem entender. Quando eu temo a Deus e abro mão desse controle, desse lugar de governo, Deus passa a governar minha casa, meu trabalho, minha vida, os meus passos. E o lugar onde Deus governa, não existe falta de paz, não existe falta de alegria, não existe falta de amor, porque tudo isso que muitas das vezes falta em nós, transborda nele. Ele é uma fonte inesgotável de paz, de alegria, de carinho e de todo o sentimento bom que vem à sua mente agora. Tudo isso nós encontramos no Senhor. Muitas das vezes falta na gente, mas nós encontramos nele. O temor a Deus, ele diminui os problemas. Porque se nós tememos o Senhor, nós sabemos quais lugares podemos ir e quais não devemos ir. E se entrarmos num lugar que o Senhor não permitiu, como acabei de falar, nós podemos ser guiados para lugares sem volta. Nós podemos acessar portas que não eram para ser acessadas. E tudo isso tem uma consequência. Sabemos que o Senhor, Ele é perdoador, mas a consequência nós pagamos aqui na terra. A falta desse temor gera consequências e nós vamos pagar aqui mesmo. Definitivamente, quem teme o Senhor, ele corta o mal pela raiz. Antes mesmo do problema chegar, a gente já detecta. Antes mesmo do problema chegar, o Espírito Santo já acusa em nosso coração e nós não damos o próximo passo. Aquela fofoquinha santa que nós ouvíamos e levávamos para frente, hoje nós não escutamos mais. Hoje nós não levamos mais à frente, e se não levarmos à frente, ela não prolifera. Ela morre ali mesmo. Então são exemplos de falta de temor que a gente, muitas das vezes, acaba exercendo, sem nem saber ou entender que aquilo é errado. Mas conhecendo a Cristo e vivendo pelos princípios, nós começamos a aprender isso. Então, a partir daí, nós não somos mais ignorantes. Se continuarmos agindo da mesma forma, nós teremos essas consequências aqui na terra. Amém? Amém. O temor do Senhor, ele coloca homem no lugar de homem e Deus no lugar de Deus. Simplesmente. Acima de todos nós, guiando nossas vidas, cuidando de todos nós, muitas das vezes nos cobrando, nos provando, mas acima, nós muitas das vezes queremos inverter esse papel. Eu confesso, irmãos, que eu queria poder vir aqui hoje e contar um testemunho lindo e maravilhoso acerca do temor do Senhor, como Ele age na minha vida. Queria poder ter um testemunho maravilhoso para contar para vocês, mas eu fui pego por essa palavra de tal forma que o Senhor me quebrou no meio. Sexta-feira eu estava em casa e trabalhando, fingindo que estava trabalhando,
Meu sogro ia lá no sábado de manhã fazer algumas coisas e eu inventei de adiantar. Eu disse, vou fazendo aqui, adiantar alguma coisa. E coloquei uns louvores e aquela coisa, né? Que só levita sabe como é que funciona. Então eu comecei a louvar e a trabalhar. E por 2 vezes eu martelei a mão. Não sei trabalhar, quis dar uma de metido. E na hora que eu martelei a mão, minha mulher está aqui de prova. Eu andei falando umas coisinhas que não deveria lá. Eu acabei xingando alguma coisa. E na hora o Senhor trouxe à minha mente, ao meu coração, essa palavra. Se eu exercitasse da forma correta o meu temor ao Senhor, ao invés de sair o que saiu, ali sairia glória a Deus, aleluia. Porque eu ainda tenho saúde para estar aqui fazendo o que estou fazendo. O fato é que eu fui quebrado num lugar tão simples que eu jamais imaginei, porque a gente espera que o Senhor fale com a gente quando nós estamos no quarto, no nosso íntimo, orando ao Senhor. Mas foi ali mesmo, e foi mais rápido do que eu esperava. O Senhor já me confrontou, e ali naquela simplicidade Ele falou comigo. E eu não consegui fazer algo que Ele me entregou para trazer à igreja. Isso quer dizer o quê? Primeiro Ele ministra no meu coração, primeiro Ele me quebra, primeiro Ele me moe, para depois eu trazer à igreja uma mensagem da parte dele. Eu estava a semana toda preparando essa mensagem e comecei a imaginar quantas das vezes eu faltei com o temor ao Senhor. Quantas das vezes eu deixei de agir da forma que Ele quer. Já conhecendo a palavra, irmãos, não sou mais ignorante. E o Senhor me cobra, Ele tem me cobrado. Nessa noite eu passei a noite inteira sem dormir, a minha mulher prova, me bati para um lado, me bati para o outro. Mas eu estava meditando, eu estava sendo cobrado, uma noite inteira meditando com o Senhor acerca dessa palavra. E ela vinha me causando mal. Eu não consegui dormir, eu me senti mal e, Senhor, por quê? Eu já pedi perdão pelo que eu fiz. Mas o Senhor já me entregou essa palavra há um bom tempo. E o fato é que eu tenho guardado ela para mim. Eu tenho ficado com ela no meu coração, eu tenho ficado com ela no meu íntimo e achando que eu sou o objetivo da mensagem. Quando eu sou apenas o canal. Quando a importância dessas mensagens são vidas. E se essa mensagem ficar dentro do meu coração, vidas nenhuma serão salvas. E ela começou a me fazer mal. Ela começou a me tirar o sono. E uma coisa que eu não perco, irmãos, é o sono. Eu durmo muito bem, às vezes até demais. E quando eu perdi o sono, eu entendi, ó Senhor, eu entendo a tua mensagem, Pai. Eu entendi o que queres me passar, Senhor. Porque entenda isso, irmão, nós, quando temos uma mensagem para entregar, entregue, não guarde no seu coração. Nós temos vários exemplos e várias pessoas que sentiram no coração entregar uma mensagem, mas por vergonha ou por algum outro sentimento, medo talvez de ser repreendido, não entregam a mensagem e no dia seguinte aquela pessoa tirar a própria vida. Vários exemplos, não foram só. Então nós precisamos entender que as mensagens que o Senhor nos entrega, elas precisam chegar nessas vidas, que também não devem ser o objetivo, elas devem levar à frente essa mensagem. A palavra de Deus diz: pregai o Evangelho a todas as nações. Se os discípulos do Senhor tivessem medo de entregar a mensagem do Senhor, talvez nós não teríamos uma Bíblia hoje aqui para ler. Talvez nós não saberíamos nada acerca da vinda de Jesus aqui na terra. Eles foram homens de fé, eles confiaram no Senhor, sofreram, todos eles sofreram, mas cumpriram o seu chamado, o seu propósito. Amém? É só o que importa, irmãos. Cumprir nosso chamado, nada mais importa. Salvar vidas. Esse é o nosso papel como igreja.
Aquele que retém a palavra do Senhor, ele está negando a Cristo. E negando a Cristo, nós não herdaremos o reino dos céus. Isso é uma certeza, irmãos. Aleluia. Quero que vocês repitam comigo com temor no coração. Pai. Pai. Com temor no coração, irmãos. De verdade. Faça disso um ato profético. Pai. Pai. Eu me arrependo de todas as vezes que eu tentei assumir o controle da minha história. Porque eu sei que o Senhor tem o controle sobre ela. Então eu abro mão da minha história, Pai, para viver a sua. Tudo o que eu tenho e o que eu faço é para ti, Senhor. Feche seus olhos, irmãos. Feche os olhos e abra o coração. Que essa palavra possa quebrantar o seu coração, assim como quebrantou o meu. E vai doer, irmãos. Vai doer, mas é para edificar. Aleluia. Fale com Ele nessa noite. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente